A questão que está por detrás disso é se basta a lei estadual ser publicada por cada estado no exercício antecedente à sua cobrança, respeitado o prazo de 90 dias, de acordo com o artigo 153, B e C da Constituição Federal, ou se também é necessário que a própria lei complementar tenha tido essa publicação no exercício anterior. Como ela não teve, o que se defende, o que se discute, né, e a grande preocupação é a lei complementar 190 passa a ter eficácia somente, então, a partir do ano de 2023, e, portanto, os estados não poderão cobrar em operações interestaduais destinadas a não contribuintes, consumidores finais não contribuintes, não poderão cobrar o DIFAL nessas operações. Como que fica essa situação? É para isso que nós estamos aqui, né, para discutir esse assunto. Lembrando que já há, inclusive, ação direta de inconstitucionalidade proposto por algumas instituições, já há decisões também liminares da Justiça Federal, inclusive de Brasília, suspendendo a cobrança do DIFAL para alguns contribuintes, e, por outro lado, também a decisão do Tribunal de Justiça indeferindo. O tema é muito importante e gera para nós todos aqui, né, Maurício, Oswaldo e Jorge, uma perplexidade que eu acho que gera para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Gera a perplexidade de, por uma situação ligada a um delay na publicação da Lei Complementar 190, né, e por um prazo estabelecido pelo Supremo, a partir da modulação de efeitos que ele deu à sua decisão, que julgou inconstitucional o Convênio 93 de 2015, que essa validade teria, né, pela modulação de efeitos, até o dia 31, até o dia 1º dia do exercício desse ano. E a lei complementar, tendo sido publicada, sancionada e publicada somente a partir do dia 5 de janeiro, teria validade a sua aplicação para esse ano. Nós estamos falando aqui de validade, nós estamos falando aqui de eficácia, e o grande ponto é, enquanto nós discutimos isso, nós lidamos com uma preocupação que é o pano de fundo de tudo isso, que diante da visão dos estados, de já cobrar imediatamente o ICMS de falta, ou de pelo menos após os 90 dias, e da visão dos contribuintes, de que esse ICMS de FAO não pode ser cobrado nesse exercício, mas apenas a partir de 2023, surge, como sempre no Brasil, a visão de contenda. E o nosso contencioso, que é o que preocupa, tende a aumentar nesse caso. Porque ao invés da pessoa ir à loja, comprava online, e a gente tinha uma certa concentração dessas lojas online, ou pelo menos dos grandes vendedores online, os grandes e-commerce, né, em poucos estados da federação. Basicamente, boa parte dessas empresas de comércio eletrônico, das grandes, estavam concentradas aí no eixo Rio-São Paulo, enfim, alguma coisa ali no sul, mas era muito concentrado, não é? Então, alguns estados, né, se reuniram e assinaram um protocolo, né, um acordo em 2011, lá atrás, em 2011, para cobrar parte do ICMS, desse ICMS que anteriormente era integralmente devido para a origem, parte desse ICMS para o destino, né? Então, eles começaram a reivindicar parte desse ICMS, né? Foi feito um protocolo, né? Protocolo 21, famoso protocolo 21, né? Evidentemente que isso não tinha a concordância dos estados de origem. Os estados de origem ainda cobravam o ICMS pela alíquota cheia, né, e não pela alíquota interestadual, como era o que previa esse protocolo. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, que essa legislação foi declarada inconstitucional por uma série de fatores. Nesse caso, essa lei complementar, ela tem seu conteúdo formal, tem um conteúdo material, tá? E ela tem uma finalidade precípua, que é uma finalidade precípua, tá? De normas gerais, veiculado por lei complementar, que é dirimir conflitos entre os entes tributantes, para conferir o quê? Harmonização, para conferir segurança jurídica. Então, a lei complementar, exercendo esse papel, ela exerce um papel intercalar, é uma norma estruturante como ela é e deve ser, tá? Ela não é norma instituidora de imposto,
porque a Constituição diz que a norma instituidora é a lei ordinária, né, de rigor dos estados, que você tem excepcionalmente, né, situação que o imposto tem que ser veiculado também por lei complementar como lei instituidora, mas não é o caso da gente estar falando aqui. No caso do ICMS, é uma lei ordinária, porque a competência conferida pela Constituição é para os estados. Mas a Constituição aí, ela comete a lei complementar esse papel estrutural, esse papel intercalar, não de instituir o imposto, mas definir limites, né, Maurício, né, Jorge? Definir limite, definir, sabe, todos os flancos, né, de como os estados deverão estruturalmente, né, dispor a respeito do ICMS, especialmente para o quê? Um dos papéis de lei de normas gerais é dirimir conflitos de competência entre os entes tributantes. Daí a dizer, Halley, e já me antecipo, né, com a minha posição, é de que, tá, a norma, né, de regência dos estados só poderia ser editado após a lei complementar. Agora, tem aí uma questão de irritação entre os subsistemas sociais, o subsistema político, o subsistema jurídico e o subsistema econômico, que aí o subsistema político não funcionou. Ele não funcionou o quê? O subsistema jurídico disse lá em fevereiro, olha, tem que ter lei complementar. Tinha um ano para fazer isso. Pô, tá certo, o parlamento fez aí, né, o seu papel, ainda que no dia 20 de dezembro, mas aí dependia ainda da sanção presidencial. Tá? O encaixe pegou uma regra de validação, e aí eu vou focar um pouco na operação, uma regra de 2017 que estava suspensa, e falou, olha, vamos validar o DIFAL. Se tiver errado, a nota será denegada, dito e feito. Só que o serviço não foi adequado, digamos assim. As empresas homologaram o cálculo, só que a hora que foram para a produção, né, efetiva, emitir nota, o fisco esqueceu de fazer a atualização do ambiente de produção. Então, você validava na homologação e não conseguia emitir porque o cálculo do fisco estava na base simples. Então, só para entrar no tema da base simples e base dupla, porque base simples na operação com contribuinte, nós temos hoje 13 estados. E na base dupla, o restante. E o que acontece? A base dupla sempre foi utilizada para contribuintes, operação com contribuintes. Até porque isso está lá na Lei Complementar 123, que também regra as empresas do Simples. E os estados resolveram, antes da Lei Complementar, cobrar a base dupla. Durma-se num barulho desse. Não bastasse já a complicada regra tributária, as empresas tinham, olha, se for para estado A é X, se for para estado B é Y, dentro do sistema de gestão das empresas. E agora a gente desagou essa questão com esse novo cenário a partir de 2022. Então, eu tenho 14 estados que estão, inclusive São Paulo, que corrigiu o seu ordenamento, vamos chamar assim, para ir ao encontro do que está na Lei Complementar 190, com base dupla. O detalhe dessa discussão toda é o do Pernambuco, que para mim foi bem interessante. Ele publicou lá, Decreto 17625, e com base no PLP 32, o que vier se tornar a lei complementar que ele não tinha até então. Eu nunca vi isso na minha pouca idade de área tributária, 40 anos, eu nunca vi coisa igual. Ele não tinha lei, então estou antevendo que vai ter, eu já sei que tem, a gente sabe disso. Então ele colocou no decreto, pelo amor de Deus, né? E aí as empresas saem a esse cenário, tendo que saber qual é o estado que ele vai faturar, contribuinte, não contribuinte, base dupla, base simples, e depois fazer esse recolhimento.